Todos preparados para mais uma aula de filosofia? Vamos continuar percorrendo a teoria do conhecimento na modernidade e hoje a gente vai falar de quem? Vem comigo que eu te mostro. Francis Bacon, este homem com um sobrenome saborosíssimo, um inglês que viveu entre 1561 e 1626. Para os íntimos, Chico Toicinho. Haha, tudum-ts. O conhecimento que ele vai propor, ele é baseado num saber experimental, aquilo que você pode experimentar para comprovar. E ao contrário da lógica que até então permanecia como o ápice, né? Ou seja, o grande feito de Aristóteles permanecer desde a antiguidade até este período com a sua lógica dedutiva, vai passar a ser vista por Bacon e muito amplificada como muito mais importante a lógica indutiva. Só para a gente fazer um processo aqui para explicar os dois pontos para vocês. Então, Aristóteles ele vai deduzir, né? As máximas, o silogismo mais conhecido dele é todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então, de todos os homens ele tira um, se todos são, este um é. Dedução. Bacon vai ao contrário, né? Se Ana, Maria e Cristina são boas alunas e elas são da classe primeiro C, todas as meninas do primeiro C são boas alunas. De algumas, ele generaliza. Isso é a lógica indutiva, tá? Muito presente a indução na ciência, né? É a forma como os medicamentos, por exemplo, são aprovados. Você experimenta num número de pessoas, não dando efeitos colaterais, demonstrando que tá tudo bem, que funcionam, você estende para as demais. Como a gente está vendo aí nas vacinas, por exemplo. Bom, ele vai criticar o saber contemplativo medieval, aquela coisa de só ficar olhando, observando, sem contestar. Para ele isso não serve. E vai criticar a lógica dedutiva aristotélica, que é a mesma lógica utilizada por Descartes, tá? Então ele é um crítico ao racionalismo cartesiano. Vai denunciar preconceitos e noções falsas que dificultam a apreensão da realidade, aos quais ele chamou de ídolos. Vamos entender os ídolos de Bacon. Então, o primeiro ídolo que nós deveremos ultrapassar, porque dificultam que a gente aprenda, que a gente conheça, são os ídolos da tribo. É a nossa tendência de generalizar e de antropomorfizar. Antropomorfizar. Antropo-homem, morfizar. Vem de morfar, eu sempre falo aqui, né? Transformação. Então, transformar tudo em humano, tá? Eu sempre falo morfar para vocês lembrarem dos Power Rangers, né? Hora de morfar, hora de transformar. Então eu pus o exemplo aqui, que gatinho inteligente. O gatinho não pode ser inteligente porque ele não é um ser humano racional, né? Então é um exemplo banal, mas para vocês entenderem essa humanização, né? Atribuir à natureza, aos elementos da natureza, características humanas. A gente tem muito costume de fazer isso, ver o todo pelo olhar humano, pelo mundo como a gente concebe enquanto humano. O homem tem que passar a olhar para a natureza de forma objetiva e separada dele. Ela veio antes dele. O mundo do homem é um mundo cultural, tá? Então esse é um dos ídolos. Segundo ídolo, os ídolos da caverna. E aqui ele remete à caverna platônica mesmo, né? Ele vai dizer que são os equívocos que a gente aprende pela educação, pelos costumes, pelos valores que são passados de geração a geração. A gente precisa se desprender desses costumes para ter um conhecimento e produzir este conhecimento de maneira progressista, tá? Então, se livrar daquilo que nos conserva na educação, que a gente não pode contestar e a gente acaba seguindo aquilo, aqueles padrões sem se libertar. Tem mais dois ídolos.
Os ídolos do mercado ou da praça. Por que mercado e praça? Porque era o lugar onde se faziam as negociações, onde aconteciam as interações humanas, né? Humanas. E ali se fazia mau uso da linguagem. Se usava algumas palavras colocando nelas significados que não têm sentido. Então, por exemplo, alguém ganhou alguma coisa e você fala, ah, foi sorte daquela pessoa. Mas o que é sorte? Sorte é a mistura da oportunidade com a capacidade que ela tinha. Sorte é um acaso, é um destino. Então, assim, como que você coloca sorte? Você sabe a história por trás daquilo? Quer dizer que na nossa linguagem existem palavras que a gente despachava sem realmente ter conhecimento daquilo e a linguagem era essencial, né? Então, você se colocar bem, ter uma linguagem objetiva e precisa é o principal para formar um conhecimento seguro. Por isso, escapar desses ídolos. E os ídolos do teatro ou da autoridade, que são nada mais, nada menos do que os dogmas e as ideologias. Então, eu coloquei aqui o exemplo da teoria geocêntrica, que tinha na época que a Terra era o centro do universo. Foi uma teoria muito resistente, né? Principalmente por causa do dogma católico. Até vir a teoria heliocêntrica, que nasceu, foi rejeitada, e depois ela consegue se colocar, né? Então é muito importante essa autoridade da verdade absoluta, do saber estabelecido, também precisa ser contornado para que tenhamos um conhecimento verdadeiro e seguro, tá? Então, esses 4 ídolos precisam ser contornados: o ídolo da autoridade, da linguagem, do mercado, o ídolo da caverna, da educação conservadora, né? Que impede o progressismo, e o ídolo, esqueci o último, vou ter que voltar, da tribo, tá? O ídolo da tribo que faz a gente ter um olhar humano sobre as coisas que nem sempre fazem parte da cultura humana. Acho que já ficou claro aqui que Bacon é um empirista, mas eu queria trazer essa frase dele que eu acho muito interessante, né? Os empíricos, à maneira das formigas, acumulam e usam as provisões. Os racionalistas, à maneira das aranhas, de si mesmo extraem o que lhes serve para a teia. A abelha representa a posição intermediária, recolhe a matéria-prima das flores do jardim e do campo e, com os próprios recursos, a transforma e a digere. Isso é uma parte do livro Novo Organum, do Francis Bacon. Este nome de livro também remetendo ao Organum de Aristóteles, tá? Então, tá renovando as posições teóricas aristotélicas. E aqui ele coloca que o empirismo, a maneira das formigas, ele vai se nutrindo daquilo que ele encontra pelo caminho, né? Ele acumula os saberes com as experiências, com as coisas que as formigas encontram no caminho, e quando é necessário ele vai lá e se alimenta daquilo. Já a aranha não. A aranha ela não precisa do que está ao redor. Quando ela quer se alimentar, ela faz a teia e prende alguém. Então vem dela, né? Nasce com ela. E ele vai colocar aqui uma posição interessante que se coloca entre as duas é a abelha. Ela colhe o pólen, mas ela precisa do raciocínio do que é dela para transformar aquele pólen em algo que a nutra, né? Como o racionalista vai precisar colher nas experiências e raciocinar para transformar elas em nutrição, que é uma postura um pouco parecida com a que Kant vai colocar lá na frente, mas aqui já decantada por Bacon, ok? Terminamos Francis Bacon, nosso Chico Toicinho, e o próximo vídeo vai ser sobre Locke, outro empirista. A gente ainda tem mais 2 pela frente para ver. Fica ligado, ativa o sininho para receber, comenta aí se você não entendeu alguma coisa e curte, compartilha se você gostou. Até a próxima!